Qual é o melhor programa de fidelidade das companhias aéreas? Nesse vídeo aqui eu quero falar dos principais programas de fidelidade das companhias aéreas, trazer várias informações sobre cada um desses programas e depois eu também quero dar a minha opinião sobre o que eu penso com base na minha experiência de 2 anos praticamente no mundo das milhas aéreas e hoje bastante inserido nesse mundo das milhas aéreas, dos programas de fidelidade graças à minha agência de viagens. Então eu acabo tendo bastante experiências e utilizando todos os dias os programas de fidelidade. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já curta o vídeo, isso é muito importante para esse conteúdo chegar para mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo, não custa nada e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E sem enrolação, então vamos direto para o que interessa. Então, pessoal, tem vários programas de fidelidade, mas esse vídeo aqui é focado para os programas de fidelidade brasileiros, que são então Smiles, Latam e Azul. Tem também a TAP, mas não é um programa brasileiro, então vamos focar nesses 3 programas aqui. Eu já fiz vídeos aqui no canal, então falando, por exemplo, sobre a limitação de CPFs. Cada programa ele tem regras específicas. Como, por exemplo, a Azul, você tem 5 beneficiários que você pode cadastrar no programa. E depois que você, então, cadastrou 5 beneficiários, você nunca mais consegue zerar esses beneficiários. O que você consegue fazer é substituir. Então, você vai ter que pegar, excluir o beneficiário e colocar um outro, e aí tem que esperar 60 dias para ativar esse beneficiário. Então, por isso que você não consegue mais depois vender, por exemplo, pontos para Hot Milhas ou para Max Milhas depois que você, então, utilizou esses 5 beneficiários. É por causa dessa demora e como a Max Milhas e a Hot Milhas vendem muitas passagens próximas, não vale a pena para eles esperar. Então você não consegue mais vender por causa disso. Já na Smiles e na Latam você tem 25 beneficiários. Só que daí tem a diferença então dos programas de fidelidade. Eu não vou falar tudo isso. Se você quer entender sobre limitação de CPF, você tem que olhar o vídeo aqui que eu já fiz no canal que explica bem certinho isso aí, deixa totalmente claro. Olha esse vídeo se você ficou com alguma dúvida em relação a isso. Além dessas características então da limitação de CPFs, cada programa então tem os seus clubes com valores diferentes. Os valores não são iguais. Por exemplo, o plano básico de cada um desses clubes, na Azul e na Latam, é quase impossível você negociar. Eu não tenho nenhum relato de alguém que conseguiu negociar valores do clube. Na Smiles, sim, você consegue negociar. Inclusive, quando eu estou gravando esse vídeo, eu tenho meu clube Smiles assinado, o clube mais básico, quando eu pago R$1. Só que eu não tenho, então, acúmulo de pontos. É só para não perder o benefício de ser assinante do clube. Então, eu pago R$1 por mês e eu ganho 1 ponto, que é um ponto simbólico justamente para manter o clube ativado. Essa negociação só vale por 3 meses, mas você pode sempre estar negociando novamente. E você também consegue bastante descontos, que o plano normal é R$42, você consegue por 21, às vezes um desconto um pouco menor, mas o que importa realmente é que a Smiles é o único que você consegue negociar valores. Na Latam você não consegue negociar valores, mas você tem alguns benefícios se você utiliza, por exemplo, o cartão Latam para pagar. E a mesma coisa então na Azul. Na Azul, por exemplo, eu contratei o clube assinando então com o meu cartão Azul Visa Infinity. E o clube que custa em torno de R$41, se eu não me engano, o clube mais básico, eu pago R$25 por mês. Esse é o valor que eu pago no clube Azul que eu tenho. Isso é benefícios então por ser cliente diamante, por ter o cartão Azul Visa Infinity. Então, se você é assinante de um outro clube, você tem um cartão Azul também, nem que seja o Gold ou Platinum, você vai ter 10% de desconto no clube. Também já é bastante interessante, já dá um desconto muito bom. Lembrando aqui que os valores, eu não estou falando com precisão, eu não estou pegando nada de informação aqui, eu estou falando assim de cabeça o que eu me lembro. O objetivo realmente é trazer alguns detalhes sobre cada clube, mas sempre antes de contratar algum clube, você olha realmente lá quanto que está no momento, se não tem nenhuma promoção de adesão para você assinar então o clube. Você não tem, então, descontos, depende com qual cartão você utilizar, como, por exemplo, na Azul, se você utiliza um cartão da Azul, você tem desconto. Então, sempre olha exatamente os regulamentos, e eu não quis focar tanto nos valores, porque às vezes você vai olhar em um outro momento, pode ter mudado esses valores, então não é esse o foco. Mas os clubes de cada um desses programas de fidelidade, eles têm seus benefícios. Eu sempre acho interessante assinar o clube mais básico, mas se você tem boas condições financeiras, tem um bom caixa, você pode ver, então, a possibilidade de assinar um clube mais top, como por exemplo na Azul tem muitas promoções. Quem é assinante do clube mais top
tem então uma porcentagem maior de bônus, por exemplo, da transferência de pontos. Então, digamos, tem uma promoção lá de transferência da Livelo para Azul. Aí, se você é assinante do Clube Básico, você ganha 80%. Se você é assinante do Clube Básico há mais de 6 meses, é 85%. Se você é há mais de um ano, é então 90%. E aí, se você é assinante do Clube mais top, você, por exemplo, tem 95%. Se você é assinante do Clube mais top há mais de 6 meses, é 100%. E se você é assinante, por exemplo, do Clube mais top há mais de um ano, é 110%. Só um exemplo aqui para vocês. Então, a Azul, ela privilegia muito quem é assinante do Clube mais top e por tempo também. O tempo também é muito importante, é um fator que determina bastante, principalmente nas promoções de transferência. Em relação às promoções, por exemplo, de parcerias, como para comprar iPhone, para comprar algum produto em uma loja parceira, todos esses programas aqui, eles não costumam levar em consideração o tempo de clube, o tipo de clube. Normalmente você precisa ser assinante do clube para você ter então uma certa pontuação, ou se você só é cliente da companhia aérea, do programa de fidelidade, então você tem uma pontuação menor. Basicamente é isso. E aí, então, o que é importante vocês entenderem também é em relação aos milheiros. Cada programa de fidelidade, ele tem algum valor médio, assim, que você consegue negociar o milheiro. Por exemplo, eu posso citar no momento que eu estou gravando esse vídeo, na Azul você consegue receber em torno de 20, 21 reais o milheiro que você tem na hora de vender. Claro que aqui depende, pode variar um pouco mais, um pouco menos, depende para quem você vende. Se você vende no particular, você pode conseguir vender por menos ou por mais, porque aqui você tem mais flexibilidade, mas para Hot Milhas e Max Milhas gira em torno disso. Normalmente é 20 reais, 21 reais num momento bom, em alguns momentos piores 19. E aí a segunda, então, a Smiles, no momento está em alta o milheiro Smiles. Há um tempo atrás era em torno de 15 reais, no máximo 16, hoje em dia está 16, 17, até 18 está conseguindo, porque está mais escasso as milhas Smiles no mercado, mas é mais ou menos nessa faixa que gira. Aqui também tudo depende da negociação, no particular você tem muito mais flexibilidade, você pode ganhar muito mais ou até um pouco menos, dependendo então da negociação, isso é muito relativo. Na Latam, no dia que eu tô gravando esse vídeo, tá em torno de 25, 26 reais o milheiro Latam. Você pode conseguir ganhar, às vezes, um pouco mais, um pouco menos, mas nesse momento tá em baixa o milheiro Latam. Normalmente você consegue ali 27, 28 reais. Esses são mais ou menos os valores bases, assim, para você ter uma noção do milheiro. Mas isso aqui não é para sempre. Isso aqui pode mudar, o mercado pode se adaptar. Alguns anos atrás, o milheiro Smiles valia muito mais do que hoje. Você vendia tranquilamente a 20, 21 reais o milheiro Smiles. Hoje em dia, 17 já é um preço bom. Então, o mercado ele vai mudando. Isso aqui também você tem que entender. E talvez, por exemplo, você está vendo esse vídeo daqui a um bom tempo, depois do que eu já postei ele, isso já pode estar um pouco diferente do mercado. Então, o mercado ele segue a lei da oferta e da demanda e ele se adapta de acordo com isso. Então não tem como prever como que ele vai ser daqui para frente. Em relação aos programas de fidelidade, eu acho mais interessante, na minha opinião, para uso pessoal ou da Azul. Por quê? Porque é um programa, então, que tem benefícios melhores, tem serviço de bordo, por exemplo, melhor, tem voos melhores. Eu acho a Azul mais tranquila para voar, para você se planejar, porque é a empresa, então, mais correta a seguir, então, os horários dos voos. Dificilmente eles atrasam, é muito raro, então essa é um grande detalhe também. As aeronaves, né, mais confortável, o atendimento, o serviço de bordo, tudo costuma ser um pouco melhor. Na Smiles também melhorou bastante, a Gol tá muito boa, realmente melhorou, mas eu acho um pouquinho superior o serviço da Azul. E por último, da Latam, que é o pior serviço de todos, disparado, o serviço não é bom. Por exemplo, quando você compra uma passagem, você não tem nem a opção no check-in de escolher o assento que você quer. Se você escolhe, por exemplo, a tarifa básica, Light, você vai ter então um check-in automático, onde automaticamente o sistema vai escolher um assento para você. E se você quer escolher assento, você tem que pagar mais por isso.
Na Azul e na Gol, na Smiles, você não paga, você pode fazer o check-in e escolher o teu assento. Então isso eu também acho um ponto muito importante. Na Latam, para quem tem, por exemplo, condições ou tem benefícios na categoria Latam, onde você consegue, por exemplo, voar na Premium Economy, já vale talvez mais a pena, porque você recebe um serviço de bordo diferenciado em relação aos outros passageiros. Na Azul não tem diferença, por exemplo, se você tiver lá nos assentos mais azul ou se você tiver nos assentos normais, você vai ter então o mesmo serviço de bordo. Na Latam eles dão essa diferenciação de acordo então com o teu status dentro da Latam. Isso é até bem interessante. E sobre os programas de fidelidade, somente um que costuma dar bastante problema, que é o da Latam. Infelizmente a Latam tem serviços muito ruins, tem suporte muito ruim. Nenhuma das companhias aéreas é incrível, um suporte, atendimento incrível, mas em relação a programa de fidelidade, a Azul e a Smiles elas atendem até muito bem. Já a Latam é complicadíssimo. Eu tive quase 600 mil pontos desviados na minha conta, ela foi invadida e roubaram quase 600 mil pontos. Eu tive uma dor de cabeça gigante. Hoje em dia tem um processo com eles que está correndo, então eu estou esperando o resultado. Tenho dificuldades muito grandes para conseguir emitir uma passagem com os meus pontos. Eu não consigo sequer emitir uma passagem para mim, fica sempre dando erro, tem que ficar tentando várias vezes. Já estou há um mês tentando emitir uma passagem que daqui a pouco eu vou então precisar e eu ainda não consegui emitir a passagem, então a Latam ela é muito complicada mesmo. Já a Azul e a Smiles dificilmente você vai ter problema para emitir uma passagem, é muito simples, muito fácil, não dá erro, dificilmente acontece algum problema. Pelo menos essa é a minha experiência. Se você tem alguma experiência diferente em relação aos programas de fidelidade, comenta aqui embaixo. Isso é importante também para as pessoas entenderem melhor, porque o que eu trouxe aqui realmente é o que eu estou vivendo, o que eu já vivi nesses programas de fidelidade. Nunca tive problemas com o programa Tudo Azul, nem com o programa da Smiles, mas com o da Latam já tive várias vezes. Talvez outras pessoas tiveram problemas com esses outros programas e não com a Latam. Então depende de cada pessoa. No mundo das milhas aéreas e das companhias aéreas é difícil você passar então tranquilo e não ter um problema com companhia aérea, porque realmente em geral o serviço das companhias aéreas ele é ruim. Em alguns casos tem serviço bom, mas principalmente o atendimento, o suporte das companhias aéreas costuma ser ruim. Então comenta aqui embaixo, isso é muito importante também para as outras pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui entenderem melhor e para ajudar nas escolhas delas. Em relação aos clubes, se você é milheiro, se você quer utilizar, você pode utilizar os três tranquilamente, se você tem condição. Também você tem que olhar, então, depende da localização que você mora, por exemplo, se você quer viajar, às vezes não atendem todos os clubes. Eu, por exemplo, aqui onde eu moro, o melhor que tem mais opção é a Azul, porque eu moro no interior do Rio Grande do Sul e o que mais tem voos é a Azul. Mas a Latam e a Gol também tem alguns voos durante a semana, as possibilidades são menores. A Azul voa praticamente todos os dias, só um dia da semana que não tem voo aqui no aeroporto, e aí te dá mais possibilidade então para você poder utilizar o serviço. Isso também é bem interessante, dependendo do lugar que você mora, pode ser diferente. E depois de todas essas informações, eu peço para curtir esse vídeo, isso é muito importante para esse conteúdo chegar para mais pessoas e para que eu possa continuar trazendo conteúdo de qualidade aqui para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho da notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo e uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!